E a mensagem de hoje, o tema é decisões radicais. E eu quero que você prepare o seu espírito para sair daqui diferente de como você entrou. Em nome de Jesus. Que você possa dar espaço ao que o Espírito Santo quer ministrar ao teu coração. Até que ponto você tem entregado ao Senhor tudo aquilo que Ele tem pedido a você. Em que ponto da caminhada cristã hoje você se reconhece e se vê. Você tem percebido um chamado do Espírito Santo para ir mais profundo, mas por alguma razão você está paralisado? Você chegou até um lugar e acha que esse é o teto do que o Senhor espera de você? Talvez você esteja ignorando um chamado para mergulhar, mas para isso você precisa tomar algumas decisões radicais e o medo tem tomado conta de você. Nós declaramos agora nessa manhã, antes mesmo de começar esta mensagem, que todo espírito de medo vai cair ao chão. Nós declaramos que será uma manhã onde, de forma ousada, vamos tomar as decisões necessárias para mudarmos de nível. Senhor, prepara o nosso coração para esse lugar nessa manhã. Nós queremos mudar de nível. Nós sabemos que o Senhor é uma fonte inesgotável. E nós não queremos nos contentar só com aquilo que estamos vivendo. Queremos ser aqueles que carregam a Tua presença por onde pisam. E para isso nós precisamos escolher, deixar algumas coisas para trás e sermos um pouco mais radicais. E eu peço, Espírito Santo, que com a Tua delicadeza o Senhor molde cada coração nessa manhã. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, que seja o poder transformador da Tua palavra. Que seja a doçura do Teu Espírito Santo nos convencendo, nos atraindo, nos puxando para mais profundo. Que todo medo, todas as boias espirituais que nos fazem ficar na superfície hoje sejam jogadas, lançadas fora. E que possamos ser atraídos pelo Senhor a uma profundidade espiritual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que saiamos daqui diferentes de como entramos. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém bem forte. Aleluia. Decisões radicais. Decisões radicais. Inclusive, quando eu vi essa imagem, quando foi divulgado o tema da palavra, gosto muito dessa imagem. Por muito tempo me enxerguei assim. Ao longo da minha criação, conforme fui me entendendo como cristã, como parte da igreja, como alguém que crê no Senhor, então que carrega valores e princípios talvez diferentes do que a maioria. Tinha o plus, filha de pastor, mas isso não vem ao caso. Por ser discípula de Cristo, eu tinha isso firme no meu coração. Talvez a maioria esteja andando para um lado, mas quanto a mim, eu sou aquela que precisa ir na contramão. Decisões radicais. E tem um termo, inclusive em inglês, que chama turning point. É basicamente o ponto de virada, é o ponto onde tudo muda. Por isso, conduzir você em oração agora a fazer uma autoanálise e perceber na caminhada da vida cristã onde você se encontra. Porque talvez essa mensagem seja para você um turning point, o ponto onde tudo muda. Porque talvez você estivesse paralisado ou caminhando distante daquilo que o Senhor estava esperando de você. Mas precisa ter um momento na nossa vida como cristãos, discípulos de Cristo, que tudo precisa mudar. Porque se eu estou olhando para lugares onde eu quero chegar, se eu tenho alvos, se quando analiso a minha vida eu sei exatamente onde eu quero chegar, e nós temos aprendido nessa casa que precisamos ser pessoas que sonham, que têm visão, que olham para o futuro e sabem onde querem chegar, que declaram isso profeticamente, mas então que trabalham para isso, porque não vai cair do céu. Então, se não vai cair do céu, eu preciso fazer a minha parte e trabalhar para isso. Algumas coisas eu preciso fazer, algumas decisões eu preciso tomar. Algumas delas talvez sejam radicais. Às vezes olhamos para algumas pessoas que estão vivendo coisas que gostaríamos de estar vivendo, ministérios que gostaríamos de viver, e a gente não imagina o preço que essas pessoas estão pagando e as decisões radicais que elas estão tomando para viverem tal coisa. E talvez este culto, esse domingo, o ambiente que esse domingo carrega, seja o que você precisa para tudo mudar. Eu vou contar para você a história de um homem que, em determinado momento da história dele, aquilo foi o turning point para ele. Foi o momento onde ele olhou e falou: é assim que eu vou ser conhecido? Então agora tudo vai mudar. Então agora eu vou traçar novas estratégias, eu vou ter outras atitudes, porque não é assim que quero ser conhecido.
Eu sei onde eu quero chegar, eu sei meu alvo, eu sei onde os meus olhos estão. E então agora percebi que estava equivocado, porque se esse é o legado que eu vou deixar, algo precisa mudar. E então ele começa a transformar algumas coisas em sua vida para chegar onde ele queria. Então analise em sua vida se as atitudes que você tem tido, as decisões que você tem tomado, estão alinhadas com os seus alvos e os lugares onde você tem apontado e diz que vai chegar. O homem do qual eu estou falando, gostaria de compartilhar com vocês, é Alfred Nobel. Talvez você conheça sobre ele, mas talvez não saiba como a história dele começou. Conhecemos ele pelo Prêmio Nobel da Paz, né? Mas a verdade é que ele foi o inventor da dinamite. E no começo, a ideia dele com a dinamite tinha um objetivo nobre, era usado para abrir estradas. Só que depois ele começou a ser usado em guerras. E aí teve um momento onde o irmão dele morreu. E aí uma confusão no jornal deu a entender que era ele, o Alfred, que tinha morrido. E a manchete colocada no jornal naquele dia foi: o mercador da morte morreu. E quando ele se deparou com essa manchete, ele se assustou. E ele começou a perceber como as pessoas enxergavam ele. No que ele achava que tinha criado algo revolucionário e que estava contribuindo para o avanço da humanidade, ele percebeu que viam ele como o mercador da morte, aquele que trouxe dinamites para a guerra. Não era esse o legado que ele queria deixar em vida. Então, para mudar essa narrativa, ele assinou o famoso testamento dele em 1895, um ano antes da sua morte. Ele deixou a maior parte da imensa fortuna que ele tinha arrecadado em vida para financiar os prêmios anuais para aqueles que conferissem o maior benefício à humanidade nas áreas da física, química, da fisiologia, da medicina, da literatura e da paz. E a partir dessa decisão que foi tomada por ele, o legado dele foi transformado. O futuro dele foi mudado a partir de uma decisão que ele tomou ao reavaliar o legado que ele estava deixando. E como diz um homem muito especial, a quem nós acompanhamos e nos inspiramos muito aqui nessa casa, John Maxwell, ele diz: o sucesso é o que você faz para si mesmo, mas o legado é o que você deixa para os outros. Alfred, ele abriu mão do sucesso financeiro, que era então o sucesso atual, para investir e colocar os seus olhos no legado dele, que foi então o prêmio que ele instituiu. Está fazendo aí uma autoanálise? Que tipo de pessoa quero ser? Que tipo de legado quero deixar? Mas você já ouviu muito sobre legado. Você sabe o que é legado? Você sabe o que precisa fazer para deixar um legado? A mentalidade do que você precisa se conectar hoje para aplicar na tua vida é: quais decisões radicais preciso tomar então para deixar esse legado? Para construir isso? Para mudar a narrativa da minha história e da história daqueles que virão a partir de mim? Que tipo de pessoa quero ser? Que tipo de essência eu quero carregar? Às vezes achamos que as pessoas não veem de determinada maneira, mas de repente em algum evento, assim como o Alfred, nós tomamos um susto. O mercador da morte. Às vezes por uma conversa com um amigo, de maneira mais sincera e profunda, você descobre que o que você achava estar caminhando de determinada maneira está comunicando outra coisa. E que para você chegar no seu alvo, algumas coisas precisam mudar. Como você quer ser conhecido em vida? Querido, o que vai ficar sobre a tua vida hoje não é só aquilo que você sente, é aquilo que você decide. Sentimos muita coisa. De culto após culto, sentimos muita coisa. Somos ministrados muitas vezes. Às vezes a gente vem ao altar e chora, se quebranta. Mas se na segunda-feira ou se no próprio domingo não tomamos as decisões apropriadas daquilo que sentimos e fomos ministrados pelo Espírito Santo, nada muda. Eu estou te chamando nessa manhã, você que está aqui, você que está em casa, para uma ação. Para parar de enrolar. Tomar as decisões que o Senhor tem te chamado a tomar. E de fazer uma autoanálise sincera de para onde os seus passos estão te levando. E nós vamos hoje nos inspirar numa pessoa muito especial da palavra de Deus. Um discípulo de Jesus. Pedro? Não é de Pedro que nós vamos falar hoje.
Porque geralmente quando falamos de discípulos de Jesus, rapidamente nos lembramos de Pedro. Mas não, a gente vai falar do irmão dele. Lembra do nome dele? O irmão de Pedro? André. A gente fala pouco de André, mas nós vamos analisar juntos a vida dele e você vai ver que tem muito a se aprender com ele sobre decisões radicais e sobre o legado que ele deixou. André. Queridos, a partir da vida dele nós vamos ver que as decisões certas vão nos apontar para um futuro consolidado e um legado de sucesso. Porque às vezes nós achamos que para fazer algo grande para o Senhor, a gente precisa estar em evidência, precisa estar em destaque. A gente acha que tem que ser o discípulo mais famoso de Jesus. Mas quando olhamos para a vida de André, a gente vê que relevância não necessariamente vai ter algo a ver com evidência. E eu quero que você guarde essa frase no teu coração. Você pode ser relevante e estar em evidência, mas você não precisa estar em evidência para ser relevante. Basta ser um discípulo fiel de Jesus e você terá grande relevância na história. Olha nós aqui, falando sobre André. Anos e anos e anos depois. Então eu quero te convidar, já agora imerso nessa atmosfera onde pensamos e fazemos uma autoanálise e agora nos preparamos para tomar grandes decisões, para nos aproximar da onde queremos chegar, nos alinhar com o propósito e o alvo, as seguintes reflexões a respeito da vida de André. Você está comigo? Aleluia. O primeiro ponto que eu quero conversar com vocês. André decidiu buscar o Senhor. Cara, isso parece tão simples. Não era só buscar o Senhor. Era como se André perseguisse o Senhor. Com o seu olhar, ele ansiava pelo Senhor. Ele não era um garoto comum. Ele não era um discípulo comum. E eu vou te contar agora como ele chegou a ser o discípulo de Jesus e como estava o coração dele. Pelo que ansiava o coração de André. Para você entender o tipo de busca que estou falando. Em João 1,35, o texto diz para nós: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. O João, referido aqui no texto, era João Batista. Você se lembra de João Batista? Profeta? João Batista. Aquele que foi até representado aqui no nosso alto de Páscoa este ano. E antes de explicar para você essa relação de André como discípulo de João Batista, você precisa entender o que era ser um seguidor, o que era ser um discípulo naquela época. A palavra discípulo, ela se refere a literalmente um estudante, um aprendiz. E basicamente, o discípulo, ele é um seguidor daquele professor a quem ele segue, aquele mestre a quem ele segue. Na cultura judaica, os mestres, eles eram constantemente aqueles que iam e acolhiam os talmidins. E geralmente eles eram adolescentes, mas que depois de terem sido escolhidos, eles iam seguindo estes mestres e aprendiam em tudo com eles. Eles caminhavam com eles, eles comiam com eles, eles ouviam deles, eles grudavam nesses mestres, nesses professores. Eram seguidores leais destes mestres e professores. E eram ensinados a respeito da Torá, e aquilo era uma honra muito grande para eles. Às vezes eles passavam anos e toda a adolescência tentando ser escolhidos por algum mestre, mas nem todos eram escolhidos. A gente chega agora em André, vendo que ele era um discípulo de João Batista. E se você refletir sobre quem João Batista foi, ele não foi um profeta da moda. Ele não era um mestre comum. Ele não era o mais querido. E talvez fosse o mais temido, o mais estranhado. Aqueles que as pessoas olhavam e falavam: quem é esse doido que grita no meio do deserto, que usa roupas de pele? Você já sabe da história de João Batista. Mas quando André é convidado por João, ele não olhou para nada disso. Ele olhou e falou assim: esse João é realmente uma voz que revela a voz que eu quero ouvir. Enquanto os outros profetas os outros mestres, quer dizer, falam de outras coisas, sobre talvez até um sistema religioso corrompido na época, e talvez por isso um silêncio da parte de Deus. João era aquele que virava para os religiosos da época e falava: vocês são raça de víboras. Olha, o fim está próximo.
Sabe qual era a igreja de João Batista? Era o deserto, 50 graus, comendo gafanhotos. E ainda assim André, querendo seguir ao Senhor, querendo buscar por Deus, ao invés de olhar para outros mestres, ele fala: eu quero aquele, que é uma voz que clama no deserto. É uma voz que me conecta com a voz que eu quero ouvir. Depois de 400 anos de silêncio, ele é uma voz que me aproxima, então é com ele que eu vou. Para ser discípulo de João Batista, tinha que levar as coisas de Deus a sério. E então a gente consegue ver que André era diferente. André era diferente. Ele não olhou pro calor de 50 graus no deserto. E querido, vou te falar, já estive por lá. É quente com força. Eu achava que eu sabia o que era calor aqui em Araçatuba. Quando eu saí do aeroporto, isso não era nem em Israel ainda, estávamos no caminho, chegando. Saímos do aeroporto 10 da noite. Eu achei que tinha entrado numa fornalha. Eu não conseguia respirar, não conseguia puxar o ar. Que isso, que calor é esse? Eu não estou acostumada com isso, era de noite. Mas ele falou: eu quero perseguir aquele que está levando as coisas de Deus a sério, que não está se perdendo nas entrelinhas, aquele que está ouvindo a voz de Deus e tem ousadia o suficiente para proclamar essa voz. Eu vou perseguir esse cara, eu vou colar nele, eu quero ser um seguidor dele. André buscava o Senhor. Ele se cercou então das melhores influências possíveis, porque a prioridade dele era buscar o Senhor. Você já deve ter ouvido que as pessoas que nos cercam, as pessoas com quem nós caminhamos, as pessoas que fazem parte da nossa mesa, elas influenciam em muito aquilo que vamos nos tornar. O tipo de roda que nos assentamos, o tipo de papo que temos, isso influencia muito aonde vamos chegar. Já ouviu sobre isso? Querida, é tão verdade. E a minha pergunta para você é: as mesas que você tem sentado refletem a decisão de alguém que decidiu buscar o Senhor? Eu vou repetir. As mesas que você tem se assentado hoje refletem a decisão de alguém que quer seguir e perseguir a presença de Deus? Eu preciso falar uma coisa aqui para você. Para de romantizar a unidade. Unidade é uma coisa. Agora, plena comunhão é outra. Unidade é uma coisa, o Senhor nos pediu unidade. Então eu devo tratar a todos com gentileza. Eu devo pedir ao Senhor um olhar como que Ele tem. Então às vezes quando eu olho e vejo uma pessoa que às vezes está pisando no meu calo, eu clamo ao Senhor, Ele me dá a visão dEle para que eu olhe com compaixão, amor, empatia. Tá tudo bem com a minha alma? Aleluia, eu dou a paz do Senhor, eu te abraço, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu vou tratar você com carinho. Plena unidade porque somos corpo. Agora plena comunhão, trazer para a mesa, isso tem a ver com ideias alinhadas, tem a ver com lugares onde queremos chegar juntos, então caminhamos juntos com essa mesma visão. São pessoas que têm o mesmo destino e apontamento profético que você, pessoas que vão pegar pela sua mão, e no momento onde você tem um apontamento maluco do Senhor para fazer, não é a pessoa que te coloca para baixo, mas a pessoa que te impulsiona, dizendo: vai nessa tua força porque o Senhor é contigo. São mesas que não perdem o pouco tempo que temos, porque, querido, vamos falar, hoje em dia, nos reunir com amigos, ter tempo de qualidade, não é todo dia, às vezes nem toda semana, todo mês, depende. Está todo mundo numa correria, a gente se comunica, conversa aqui no WhatsApp, mas é diferente de ter mesas de comunhão de forma constante. E aí o tempo que temos quando nos reunimos não pode ser um lugar onde é uma roda de escarnecedores, onde é uma roda de maledicência, de fofoca, de falar: mas você viu isso? Mas você ficou sabendo? Mas eu acho... Não, vou dar minha humilde opinião aqui. A gente precisa tomar decisões radicais. Estamos falando aqui de um outro nível. E aí vai da tua decisão, de aonde você quer se manter. Isso aqui não é um lugar de julgamento. Eu tô explanando aqui algo que para onde queremos chegar, existem decisões radicais que precisamos tomar. E aí agora é contigo. A dica que eu dou é: levante dessas mesas. Porque essas mesas não vão te aproximar do lugar que você quer chegar. Eu de você dava uma de André. É aquele cara esquisito que toda hora tá indo
sei lá, conversar com a pastora Sâmia para fazer um evangelismo. É aquele cara que toda vez que eu sento do lado, ele começa a falar do que Deus está fazendo na vida dele. Gente, eu tenho uma conhecida, hoje eu já não tenho mais tanto contato próximo, não posso chamá-la de grande amiga. Mas nos cruzávamos de vez em quando pela igreja. Hoje já faz um tempo que eu não vejo ela, não converso com ela. Mas eu posso falar sem sombra de dúvidas que todas as vezes que eu cruzei com ela, se a gente tinha 5 minutos, se era 5 minutos que eu tinha com ela, e aquilo era tudo que ela tinha para me falar sobre como ela estava, como estava a vida dela, eu saía impactada com o testemunho que ela dava sem saber. Era sempre sobre, Karen, sabe, olha, eu tenho aprendido com Deus isso. Ó, Jesus está me ensinando, você não tem noção como Ele me quebrou. Esses dias me vi, assim, em prantos, olha o que Deus ministrou no meu coração. Era uma pessoa que estava buscando por Deus, e qualquer um que trombasse com ela, ela transbordava dessa essência que ela carregava, uma busca incessante por Deus. São pessoas que elas não precisam se esforçar para mostrar uma religiosidade ou uma espiritualidade de forma hipócrita, não, é de quem elas são. Eu comecei a refletir, é dessas mesas que eu quero sentar. Teve uma vez que eu dei uma carona para ela que não estava nem planejada. Ela foi do caminho aqui da igreja até na casa dela, ela morava longe, do outro lado da cidade. A gente foi 18 minutos, ela me falando sobre como Deus estava fazendo coisas maravilhosas na vida dela. E eu falei, eu acho que é nesse tipo de mesa que eu quero sentar. É o tipo de pessoa que me puxa para cima. É o tipo de pessoa que quando eu estou me perdendo do alvo, me ajuda a me aprumar, porque aí eu tenho mais velocidade para chegar lá. Não porque eu estou apressada e quero acelerar as coisas de Deus, mas porque tempo para perder aí também já é demais. E queridos, nós somos muito suscetíveis a isso. É muito fácil para nós. Então quando nos assentarmos à mesa, pense sobre isso. Seja aquele que vai puxar o teu amigo também para cima. Porque não é só com que tipo de pessoa você caminha, é o que tipo de amigo você é. E aí seja então esticado pelo Senhor e desafiado a ser um outro tipo de pessoa. O tipo que edifica, o tipo que, como André, buscava por Deus, escolhia o caminho mais difícil, ia para o meio do deserto, escutar aquele que estava disposto a proclamar a voz de Deus. Você está aqui comigo? André levava Deus a sério. E João Batista era radical. Radical, ele vem de radix, raiz. Então ser radical é voltar à raiz. É voltar à essência, é voltar ao ser o original, aquilo que o Senhor nos criou para ser. André, então, ele foi atrás de ser essa raiz, onde Deus se movia. Ele não queria nada que não apontasse para Deus. Se questione hoje, com quem que você anda? Quem que é o teu principal amigo hoje? Ele te aproxima ou te afasta de Deus? Mas não se esqueça também de avaliar que tipo de amigo você é. Talvez para alguns isso possa parecer muito radical. Mas é justamente sobre isso que estamos falando hoje. Algumas decisões precisam ser radicais. Jesus caminhava com a multidão e não negava a multidão. Estendia compaixão a elas, a cada uma daquelas pessoas. Aqueles que cruzavam o caminho do Senhor e pediam por água, Ele dava. Aqueles que precisavam de um olhar do Senhor, Ele dava. Mas a multidão se assentava na mesa de Jesus. A mesa de Jesus era separada para aqueles que queriam ser discípulos, para aqueles que queriam caminhar com Ele, andar com Ele. Discípulo é aquele que começa a imitar, se parecer com, carregar a mesma essência daquele que segue. Então guarde isso no teu coração. Unidade é diferente de plena comunhão. E talvez você precise reavaliar nos lugares onde você quer chegar. Talvez algumas mesas você precise se levantar. Não, você não vai humilhar. Não, você não vai apontar o dedo. Não, você não vai querer parecer mais espiritual que eles. Não, não é isso que eu estou falando para você fazer. É para você tomar uma decisão no teu coração. Abençoá-los quando você cruzar com eles. Seja aquele que vai transbordar um pouco dessa essência que carrega Cristo. Mas em alguns momentos, se levantar. Em alguns momentos, deixar para trás essa mesa. Porque aquilo que você faz está comunicando aquilo que você concorda. Se tem uma coisa que eu aprendi é que voz revela governo.
As vozes que mais damos atenção são aquilo que vai governar aquilo que pensamos. Posteriormente vão se tornar da mesma maneira como agimos. Vamos trazendo aquilo como verdade para nós. Então sim, as mesas que você se assenta vão determinar algumas decisões. Talvez você precise ser radical sobre isso hoje. Então definimos, André buscava por Deus. Ouvir a voz de Deus era o que o André mais queria. E aí chega um momento onde André conhece o Cristo, o Messias, aquele a quem ele aguardava, afinal, porque João Batista era aquele que falava sobre aquele que viria. O segundo ponto agora para você é que André decidiu mudar de nível. Agora no verso 35 a 37 diz o seguinte: no dia seguinte, João estava ali novamente com seus 2 discípulos. André era um deles. E quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ali é aquele sobre quem eu tenho falado. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos fizeram o quê? Ah, que legal, João, bom saber. O que eles fizeram? Seguiram Jesus. Ora, se eu estou caminhando e me preparando para uma conexão mais profunda, se eu estou sendo forjado por Deus para um momento de conexão, um amadurecimento espiritual, chega uma hora que eu preciso mudar de nível. E é muito interessante a maturidade deles aqui nesse texto, porque quando André, mesmo sendo íntimo de João, sendo o discípulo dele, quando vê Jesus, ele não tem dúvida alguma, ele vai e começa a seguir o Mestre Jesus. E isso não era uma quebra de aliança, porque André já estava sendo ministrado sobre a chegada de Jesus. João dizia: olha, ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias eu não sou digno nem de desamarrar. João era o tipo de profeta que preparava mesmo os seus discípulos e aqueles que paravam para ouvi-lo sobre quem Jesus era. Ele não puxava a atenção para si. Ele literalmente preparou o caminho para a chegada do Senhor. E é nítido isso, que quando o Messias chega, seus discípulos podem ver e tomar a decisão de subir de nível. E por João tá tudo bem, porque isso não é sobre construir um grande grupo para mim, é sobre apontar para Cristo. Quando nós olhamos então e nos inspiramos em André sobre isso, percebemos que precisamos nos mover por propósitos, passar por processos, nos mover na direção de novos níveis e não pular etapas. Significa então que eu preciso sair da minha zona de conforto para crescer. Isso não vai ser confortável. Eu tenho certeza que não foi como deixar qualquer pessoa pelo caminho e de repente começar a seguir o Cristo. João tinha sido aquele que havia escolhido André como discípulo, que o ensinou muita coisa. Eu imagino tempos depois, quando já caminhando com Jesus, chega a notícia que João Batista havia sido assassinado. Mudar de nível, passar por processos em novas etapas não é fácil, não é confortável. E talvez te traga questionamentos, dúvidas. Será que é isso? Será que é agora? Mas quando eu decido caminhar com o Senhor... Porque primeiro, não estamos falando de caçadores de trampolins por aí. Porque comecei dizendo que André era aquele que buscava por Deus. Se André era alguém que buscava por Deus, o seu coração estava enraizado em Deus. O seu olhar estava em ouvir a voz de Deus. Ele não só estava procurando um profeta maior que o outro para seguir. Não. Mas por buscar ao Senhor e estar atento à voz de Deus. Quando vê o mestre, ele o reconhece e fala: se é ali que Jesus está, é para lá que eu estou indo. Percebe a diferença? Não estou falando para você sair buscando gente que está maior com você, só para fazer network, usar pessoas como... Não. Estamos falando sobre discípulos radicais de Jesus, diga amém. Está acompanhando o raciocínio? Diga amém. Então quando eu falo para você galgar novos passos, novas etapas, novos níveis, estou falando também da sua busca por Deus. Buscas estas que às vezes vão nos levar a tomar decisões difíceis para poder mudar então de nível. E querido, isso é algo que o Senhor requer de nós, Ele nos pede isso. Em 2 Pedro 3,18, a palavra diz para nós: cresçam, porém,
na graça e no conhecimento do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre, amém. É dizendo para você, olha, o meu desejo é para que vocês cresçam, para que vocês não fiquem sempre na mesma fase. Não vou pedir para você levantar a mão, mas certamente tem alguém aqui que já passou pela experiência de repetir de série na escola. É legal? Não? Os amigos que você fez na série anterior já passaram? Estão vivendo coisas novas, você está ali com uma galera que você nem conhece. Sua mentalidade está um pouco à frente, você às vezes está vivendo fases diferentes na sua vida, mas você está aprendendo a mesma coisa do ano passado. E às vezes repete de novo. Imagine você por anos na mesma série. Vamos falar, você está há 10 anos na mesma série. Poxa, frustrante ou não? Vai faltando motivação para ir à escola, sim ou não? Vai ficando um saco, não vai? Imagine você, diante das lições espirituais que o Senhor tem tentado te ensinar, que há 10 anos você está sentado na mesma sala de aula, na mesma carteira, porque você tem um quê com o seu lugar. Então você chega de domingo, você tem seu lugar, mas nunca passa de fase. Vai trazer frustração, porque não foi isso que o Senhor pediu para você. Ele diz para nós, ei, cresçam, enraizados em mim, cresçam, tenham uma vida plena, porque eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. Então cresçam no conhecimento de Deus, cresçam no trabalhar dos dons que eu liberei a vocês como igreja, abençoem uns aos outros, sejam impactem na cidade, façam discípulos por todas as nações, vão e ensine, discipule eles, e tenham a certeza de que eles estão absorvendo e obedecendo as leis que deixei para vocês. O Senhor vai nos deixando lições, fases. Se eu só fico na primeira fase, não é isso que o Senhor me pediu. Eu oro para que hoje você seja tomado por uma inconformação santa do lugar onde você se encontra hoje. Não sei em que área. Em específico, oro pela área espiritual. Deixa das mesmas picuinhas de sempre. Deixa dos mesmos mimimi, o mesmo comentário de sempre. Ai, porque na igreja é isso. Ai, porque é aquilo. Sinta o Senhor te esticando, te puxando para passar para a segunda série, para a terceira, para a quarta, para passar para um novo nível, para ser um perseguidor da presença. Porque quando essas coisas vão acontecendo, enquanto estamos sendo amadurecidos no amor do Senhor, a gente olha e entende, não, amém, é alguém que é alvo do amor de Deus, precisa da minha graça. Vem cá, vamos caminhar junto, vamos ser discipulados junto, vem para minha cela, vamos caminhar junto. A gente entende que a gente está sendo chamado e elevado para um outro nível, porque somos perseguidores da presença, está entendendo? Está comigo aqui? Quando André e aquele outro discípulo decidem seguir Jesus, eles não sabiam exatamente o que Cristo ia fazer. Qual era o plano dele aqui na terra. Hoje a gente sabe, mas eles não faziam ideia. Eles não sabiam para onde Jesus ia, onde eles iam levar ele, qual o impacto isso teria na vida deles, se eles teriam que abrir mão de algum sonho, de alguma coisa. Eles não sabiam de nada disso, mas eles sabiam o que significava seguir, ser discípulo. Então eles decidiram ir para todo lugar para onde Jesus ia. Se Jesus ia para Galileia, eles iam. Jesus ia para Samaria, ele ia. Eu decidi seguir, eu sei o que é seguir. Então eu vou seguir Jesus até o final. Buscava por Deus e decidiu mudar de nível. O terceiro ponto é André decidiu pela intimidade e pela profundidade. O texto, a partir de agora, verso 38 a 39, diz o seguinte: voltando-se e vendo Jesus, que os dois estavam seguindo ele, perguntou-lhes, o que vocês querem? E eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? E respondeu Jesus, venham e vocês verão. Então eles foram, por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Rabi, não quero só cruzar no teu caminho. Onde é que você mora? Onde é que você repousa a tua cabeça?
Onde é que você faz suas refeições? Porque eu vou atrás de você. A partir de agora eu caminho do teu lado, eu vou na tua sombra. E quanto mais caminhamos com o nosso modelo, que é Cristo, mais nos parecemos com Ele, sim ou não? É impossível você ser discípulo, seguidor de alguém e não acabar ficando parecido com aquela pessoa. Às vezes isso acontece até em amizades, não é? Quando a gente percebe, está falando a mesma frase que aquela pessoa fala, o mesmo tipo de gíria. Quando eu era novinha, meu pai até me repreendeu sobre isso. Ele falou: que isso, menina? Cada hora você dá risada de um jeito, parece que você não tem a sua risada. Cada hora você ri com a risada de uma amiga. Passava tanto tempo com elas que nem conseguia perceber mais isso acontecendo. Vão dizendo, quando vamos passando mais tempo com alguém, quando casamos, vamos nos tornando até mais parecidos em muita coisa com aquele com quem caminhamos. Então fica nítido quem caminha com Jesus e quem não caminha. Porque é impossível ser um verdadeiro seguidor e discípulo de alguém e não parecer com Ele. Não estou falando de perfeição. Não estou falando de não cometer erros. Mas na essência, no modo de pensar, porque está sendo transformado por Jesus, porque é habitado pelo Espírito Santo, e então busca agir por meio do fruto do Espírito. Fica nítido, esse é discípulo de Deus, discípulo de Jesus, é imitador dele, não é só um crente. Chega no trabalho e fala: eu sou crente, mas na essência, tu não é discípulo. André está nos mostrando aqui com a vida dele que ele queria mais, ele queria profundidade. Ele queria caminhar com Jesus para ver como ele andava, o que ele fazia, o que ele falava. Porque assim eu posso olhar e me inspirar. Porque assim eu posso ser mais como ele. Porque ele não é mais um mestre qualquer, ele é o mestre. Encontrei o mestre. Então agora eu quero profundidade. Eu quero um nível a mais. Inclusive Lucas 6:40 diz para nós: o discípulo, ele não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Ele vai sendo preparado para ser como ele. Conforme caminhamos com Cristo, estamos sendo preparados para ser como ele. Então, querido, em algum momento da sua vida cristã, algumas decisões radicais você vai precisar tomar, porque se é um verdadeiro discípulo, quer se parecer com Cristo. E tem muitas atitudes nossas que não cabem no modelo que é Cristo. Tem muitas coisas no nosso caráter, no meu, no seu, que precisam ser moldados pelo caráter de Cristo. Tem muita coisa no nosso modo de pensar contaminado, que precisa ser purificado pelo modo de pensar de Cristo. Karen, como é que eu vou fazer isso sozinho? Não é para fazer sozinho. É por isso que Jesus nos deixou o Espírito Santo, que habita em mim, habita em você, e vai produzindo em nós fruto, vai produzindo em nós transformação, para que possamos nos parecer com Cristo. Então a minha caminhada cristã não é só para vir na igreja buscar uma bênção de fim de semana. Não é trabalhar num ministério só para poder mostrar como eu estou envolvido com as coisas da igreja. A minha caminhada cristã é sobre me tornar um discípulo. É sobre dar abertura para ter o meu caráter moldado, transformado. Dói, é difícil, é processo, mas é sobre isso que estamos falando. É sobre buscar um novo nível. É sobre tomar algumas decisões radicais. E perceba, não estou falando aqui para você: olha, a partir de agora, essas são as decisões radicais que você precisa tomar para ser membro da Amor e Cuidar. Você estará recebendo seu QR Code, uma lista de coisas que agora você precisa definir e cortar da sua vida. É isso que estou fazendo? É sobre a mentalidade, é sobre a essência. E tudo começa na busca por Deus, na busca pela presença de Deus. Então todo o resto, na verdade, é uma consequência. É algo que o próprio Espírito Santo de Deus prepara e nos atrai, sabe? É quase que inevitável buscar agora por um nível de profundidade. Eu não quero ser como a multidão. A multidão também segue Jesus para todo lugar onde ele vai. Jesus ia para um lugar e ia uma multidão com ele. Jesus entrava num lugar, ficava a multidão do lado de fora esperando Jesus sair. Multidão também segue, procura por Jesus. Mas discípulo pergunta: onde é que você mora? Onde é que você reclina a sua cabeça? Onde é que você vai depois daqui? Que eu quero ir tomar um café com você, poder ouvir o que Deus faz na sua vida.
Você vai? Não, saindo daqui vou na farmácia, vou com você. Deixa eu andar com você, que sozinha não chega em lugar nenhum. Deixa eu caminhar com quem busca por Deus, com quem vive a vida comum, a vida diária, no ordinário, com Deus de forma extraordinária. Quanto de sede ainda tem dentro de você? Quanto de fome por Deus ainda tem dentro de você? Eu não sei você, mas às vezes, quando penso a respeito de profundidade, e talvez para você funcione da mesma forma, minha cabeça vai lá em Ezequiel 47, na tua também? Quando o profeta Ezequiel recebe a visão das águas que saíam do templo, e então ele é conduzido a caminhar nessas águas, águas que primeiro dão nos tornozelos, águas que depois começam a subir pelas canelas, dão nos joelhos, dão nas coxas, até que chega um momento onde ele não consegue mais passar caminhando, ele precisa passar a nado, ele precisa se entregar. Tem hora que a gente acha que está nadando na presença, nadando na profundidade, intimidade com Deus, mas não passou dos joelhos. O Senhor te chama hoje, querido, para uma profundidade. O que está te impedindo de mergulhar, de ser discípulo? São traumas passados por causa da religiosidade, por causa de alguém. Então você não quer mergulhar? Deixa eu te falar, pessoas decepcionam. Cristo não. Cristo não, eu estou te falando para ser um discípulo fiel de Cristo. Em último lugar, a gente vê que André decidiu gerar influência, porque é um caminho natural, certo? Eu busco por Deus, eu passo de nível, eu busco por profundidade, aí eu busco por ser influência. Deixa isso bem firme e cravado no teu coração. Tem um processo, um caminho para me tornar influência. Primeiro eu vou numa busca incessante por Deus, e essa busca ela nunca vai ser suficiente. Sempre tem lugar para mais da presença de Deus em nós. Esse lugar nós não podemos sair nunca. Mas tem um processo da parte de Deus em sermos levados para um outro nível, irmos mais profundo, irmos para um lugar de maturidade espiritual, sermos moldados pelo caráter de Deus, para aí eu pensar em ser influência. Falei disso hoje pela manhã no curso de membresia, ciclo da frutificação, estava lá na lição. Primeiro eu me encontro com Cristo, aí eu sou consolidado, eu crio raízes, aí eu passo por um discipulado, porque eu vou ser amadurecido no Senhor, eu vou entender mais coisas, eu vou me aprofundar no Senhor, aí eu dou frutos. André, ele gerou influência. No verso 40 e 41 agora nós ouvimos assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que tinham seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, Pedro, a quem nós conhecemos, o irmão dele. E ele disse: achamos o Messias. André sai da presença de Jesus, ele acha o irmão dele, e a primeira coisa que ele fala é: achamos o Messias. Achamos a quem estávamos aguardando, aquele que a gente às vezes conversa. Achamos o Messias. Essa era a mensagem que André carregava. Quando ele trombou com Simão, ele não perguntou: e aí, como foi a pescaria? Não, ele primeiro falou que ele precisava transbordar, o encontro mais importante da vida dele. Encontrei o Messias. Se você não tinha uma mensagem para proclamar a alguém que está perto de você, alguém que já há 7 anos trabalha do seu lado na empresa, eis aqui a mensagem do grandíssimo André: achamos o Messias. Chega para aquela pessoa que você sabe que está com um vazio enorme, está sempre buscando tampar com alguma coisa, e diga: eu achei uma coisa. Posso te falar do Messias? Posso te falar de Jesus Cristo? Eu posso te falar o que está acontecendo na minha vida ultimamente? A pessoa vai achar que você quer fofocar. Aí você começa a falar: então, cara, eu estava numa tristeza nesses últimos dias que eu não sabia nem de onde vinha. Mas você não tem ideia do que aconteceu comigo quando a presença de Deus me invadiu. Preciso te contar. André passou a ser influência porque ele era uma ponte para que as pessoas conhecessem Jesus. Ele não foi daquele que falou: agora eu encontrei o mestre, então eu sou o discípulo de Jesus, e agora eu vou comunicar lá para o Pedro que eu sou o discípulo de Jesus e que isso cabe a mim.
porque agora eu sou crente, então agora eu sou melhor que... Não. Seja quebrado esse espírito aí em você, em nome de Jesus. Quando você encontra Cristo, você sai correndo e transborda por quem estiver perto de você. Porque foi para isso que você foi chamado, para compartilhar das boas novas. É como se você tivesse um grande tesouro e você precisasse compartilhar ele com alguém, porque o Senhor está mostrando para você o que é ser um verdadeiro cristão. Ele passa a ser conhecido por alguém que levava as pessoas até Jesus. Esse é o padrão de discipulado que Jesus sempre teve para nós. Nós somos aqueles que influenciam, que derramam da essência de Jesus por onde nós vamos. Mateus 28:19 é o que Ele nos deixou. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecerem tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ele está dizendo, não é só lá e falar, olha, vai ter alto de Páscoa na minha igreja se você quiser ir. Olha, Jesus salva. E vai embora. Jesus está falando, vai, fica, acompanha, faz ele de discípulo, faz ele entender as coisas do céu, explica para ele as coisas que antes eram confusas, porque quando nós não estávamos em Cristo, as coisas de Deus também eram confusas para nós. Alguém teve paciência de te ensinar as coisas de Deus, de te tirar as dúvidas, de tranquilizar o teu coração, de trazer a palavra, de trazer contexto para você. E aí Jesus está falando, agora vai você. Vão a todas as nações, preguem o evangelho, mas façam discípulo. Ensine-os a obedecer a lei que eu deixei. Falem para eles que eu estou com vocês até o fim dos tempos, que eu não vou os deixar. Isso é ser discípulo, isso é ser influência, isso é ser ponte. O Senhor está te chamando para ser ponte. Mas sabe como a gente é ponte? Quando a gente está conectado. Não dá para ser ponte se a gente não está conectado. Para fazer discipulado é vida na vida, é olho no olho, é ser família, é caminhar junto. Senão não dá para acertar esse alvo. Concorda comigo? Alguns de vocês receberam uma bolinha quando chegaram, né? Agora, estão com a bolinha aí? A Nayara vai trazer minha bolinha. Eu quero que você tente fazer a seguinte coisa agora. Muito obrigada. Não na da minha água, tá? Nessa aqui. Eu quero que daí de onde você tá, vou facilitar, vou te ajudar. Senão você vai acertar meu computador, eu vou ficar chateada. E não pode mirar em mim, hein? Eu quero que você tente acertar a caneca com a sua bolinha. A caneca. Pode ir, vai. Pode jogar, com força. Quase, hein? Esse tá com a mira maravilhosa, ó. Mais alguém? Última tentativa. Eu confio em você, irmã. Eu olhei, eu vi, falei... Certo? Não pode não. Aí não vale. Irmão, eu botei fé em você. Mas vou te falar, ele pegou a visão. Ele pegou a visão. Porque sabe quem vai acertar? Eu. Porque eu tô perto. Ela quicou. Mas eu acertei porque eu tô perto. E isso é o alvo do discipulado. A gente só acerta o alvo na hora que a gente tá perto. É olho no olho, eu olho, eu vejo onde eu vou acertar. Fazer discípulos da maneira como o Senhor nos chamou é ir, é vida na vida, é ficar, é ajudar a criar raízes, é ser ponte na vida de alguém. Sabe quem entendeu isso? André. Sabe quem mais entendeu isso? Você, diga amém. Diga, eu entendi. Algumas decisões radicais são importantes porque são o que vai nos ajudar a ser uma ponte até Jesus. As pessoas precisam conhecer Jesus. Quando a gente olha para André, a gente começa a ver que as pessoas começaram a reconhecer André como aquele que levava as pessoas até Jesus. Há um trecho em João 12, onde diz assim no verso 20: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos, e eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, com um pedido de uma galera se aproximando de Filipe, falou assim: olha, eu quero ver Jesus, eu quero conhecê-lo. Sabe o que Filipe foi fazer? Foi falar com André, para que André, junto com ele, fosse mostrar Jesus para essas pessoas.
É como se Filipe dissesse: olha, eu conheço sim o mestre, mas tem um que é especialista em apresentar as pessoas para o mestre. Espera aí que eu vou chamar André. É as pessoas do seu trabalho falando: o que, Jesus? Espera aí que eu vou chamar a Patrícia, que ela vai te falar sobre Jesus, porque ela tem uma vida com Jesus. Você precisa de cura? Espera aí que eu vou chamar o Márcio ali no RH, que ele vai vir aqui, ele vai orar por você e você vai ver essa dor indo embora. Porque você se torna uma ponte para que essas pessoas conheçam Jesus. Filipe se tornou uma ponte para milagres acontecerem. Você se lembra do milagre da multiplicação de pães e peixes? Os discípulos chegam para Jesus com um problema: olha, as pessoas estão aqui, elas estão com fome e a gente não tem o que dar para elas. Aí Filipe fala assim: a gente até tem uma graninha, mas não vai dar para nada do que a gente precisa aqui. André fala assim: esse guri aqui tem 5 pães e 2 peixinhos. Sabe assim, Jesus, eu não sei o que 5 pães e 2 peixinhos podem fazer, mas eu estou apresentando ele para o Senhor, porque o Senhor sabe. André se torna também uma ponte para milagres acontecerem. Você é ponte para milagres acontecerem, dizendo: olha, eu não sei como resolver esse problema, mas eu posso te apresentar para alguém que sabe. Eu posso te apresentar para um Jesus que pode mudar a sua vida. Decisões radicais nos tornam influência por causa daquilo que carregamos e aonde os nossos olhos estão. Porque se os nossos olhos ficam aqui nas coisas desse mundo, nas paixões desse mundo, nas picuinhas de relacionamento, a nossa vida fica rasa. Jesus está nos chamando para um outro nível, onde para ser influência e mudar e transformar essa geração, é requerido de nós um outro nível de entrega. Então eu estou falando com aqueles que querem se comprometer, que estão com os olhos também nesse novo nível e estão entendendo que não é algo que eu estou obrigando você a fazer, é algo que se alinha ao teu propósito, é algo que se alinha àquilo que você quer, que você tem sentido no teu coração. Eu falei que ia orar por uma inconformação santa. E eu espero que você esteja sentindo que não é algo que eu posso fazer por você. Cabe a mim passar a mensagem, mas a decisão radical de buscar por Deus, de mudar de nível, de ir mais profundo e ser uma influência, essa decisão é sua. Eu quero te convidar a se colocar em pé no seu lugar, porque essa manhã é uma manhã onde esse ambiente de tomar decisões, onde vão mudar o rumo da tua história, está acontecendo. Talvez essa manhã fosse o que você precisava para selar a decisão que você já havia tomado no seu coração, de que você precisava mergulhar mais profundo. Talvez você estivesse sentindo esse apelo da parte do Espírito Santo de Deus na sua vida, que você estava num certo nível de intimidade com Deus, de serviço na casa de Deus, mas tem algo mais que o Senhor está te chamando. E eu não sei, querido, o que tem te impedido. Se há um espírito de medo, ele bate em retirada agora no poder de Jesus Cristo de Nazaré. Porque sabe uma coisa que eu aprendi? Que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. E quando essa voz de muitas águas fala comigo, me chama, me dá uma tarefa, me chama para ir mais profundo, todas as outras vozes se calam. Nenhuma voz é mais forte do que a voz que está me chamando para um novo nível de intimidade e profundidade. O seu medo se cala, sentimento de fracasso se cala, a paralisação se cala, a ansiedade para, os traumas passados com outras experiências, tudo isso se cala quando você se depara com a voz de muitas águas te chamando, dizendo: vem caminhar comigo. E eu quero te dar alguns segundos para que você tenha liberdade. Se você se identifica com essa mensagem, está chamando o Senhor, está sentindo o Senhor te chamar para decisões radicais, para um novo nível de busca pela presença e para influenciar com a presença dele em você, que você venha até aqui à frente. Nós queremos orar por você, nós queremos selar esse momento. Momentos de virada na nossa vida precisam ser marcados por altar. O momento onde você decide que tudo vai mudar na sua vida precisa de altar. Faça um memorial deste dia, do dia que você definiu entrar em concordância com o Senhor, o dia em que tudo iria mudar. Precisa de um memorial, marque esse momento. Se for preciso, fique no corredor. Se for preciso, no seu lugar, se ajoelhe, põe a mão no coração, levante uma mão, faça alguma coisa, mas que este dia seja um memorial no teu relacionamento com Jesus. O dia onde você decidiu fazer novas alianças. O dia onde você decidiu levantar de algumas mesas. O dia que você decidiu ser tratado no seu espírito de fofoca, de maledicência, com uma mente
ainda limitada a coisas superficiais, onde o Senhor está te chamando para um nível de profundidade diferente, algo que você ainda não viveu. Às vezes nós só passamos de fase com o Senhor quando aceitamos esse lugar que Ele está nos chamando. Eu sinto que alguns aqui estão vivendo em negação com aquilo que o Senhor está chamando. O espírito de inquietação santa vai se avolumar dentro de você. Você não vai mais se contentar com o raso que você tem vivido. Não. Não foi para isso que Jesus te chamou. Uma inconformação santa vai nascendo do teu coração, sentindo que você precisa de um novo nível. Você não chegou num teto. Não tem isso de teto. Jesus ainda não nos buscou. Ele não disse que acabou. Ele não disse que o seu ministério acabou. Ele não disse que a partir de agora você só vai ficar intercedendo pelos outros. Ele não te deu autorização para parar. O chamado dele ainda ecoa dentro de você. Nada mudou. Então Ele te chama para agir, para dar o passo em direção, seguir o Mestre e amá-lo com um amor profundo. Corresponda com este amor hoje em nome de Jesus. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho, só tenho você, Deus. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você. Jesus, nós declaramos nessa manhã, eu, junto com os meus irmãos aqui, fazemos um compromisso, Jesus. Queremos ser um com você. Todas as decisões que precisamos tomar, que o Senhor tem nos pedido para tomar, para podermos alcançar um novo nível, nós estamos aqui hoje dispostos, disponíveis. O Senhor encontra em nós nessa manhã um coração rendido a cumprir teus propósitos, que simplesmente declara: Senhor, faça a partir de mim aquilo que o Senhor deseja, e revele a nós, Senhor, aos nossos olhos, aquilo que precisa ser revelado para ser confessado no teu altar, para que nada nos impeça de ir para esse nível mais profundo, em nome de Jesus. Que essa manhã seja mesmo, Jesus, como um memorial, onde muitos vão se lembrar do dia em que tudo mudou, do dia onde tomamos decisões importantes e nunca mais voltamos atrás, de decisões que foram tomadas e nós não pegamos as cinzas depois para levar embora. Vai ficar no altar e vai ser consumido pela tua presença, como um aroma agradável ao Senhor, essa entrega. Porque o que nós queremos é sermos imitadores de Cristo. Queremos ir para um novo nível. Nós queremos ser influência. E para ser influência precisamos carregar a tua essência. E é isso que nós vamos carregar. Em nome de Jesus. Menos de nós, mais do Senhor, mais da tua presença. Menos de nós, mais do teu caráter. Menos de nós, mais da sua vontade. Menos dos nossos achismos, mais da tua vontade. Nós tomamos essa decisão nessa manhã. E seremos radicais no amor. Não é radicais no julgamento. Não é radicais de regras. Não é disso que estamos declarando. Seremos radicais no amor ao Senhor, no relacionamento contigo e em demonstrar Cristo aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Em nome de Jesus, Senhor. Que seja assim sobre a minha vida. Que seja assim sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, ajoelhados no altar, mas também sobre a vida de todos os irmãos que estão aqui nessa casa, sobre todos aqueles que acompanham online hoje, nessa manhã.
impactados pela tua presença, que impactarão aonde colocarem a planta dos pés, em nome de Jesus. E que o teu amor, Paizinho amado, esteja sobre nós, nos cubra. Que a graça de Jesus esteja sobre nossas vidas, bem como o poder do Espírito Santo e as consolações do Espírito Santo, a íntima amizade com o Espírito Santo, que é o que vai nos levar para esse nível mais profundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus. Série essa palavra no seu coração, carregue ela, e o mais importante, você decidiu, a partir de agora, faça diferente, corresponda com aquilo que você decidiu. Que você tenha uma semana mais do que abençoada na presença de Jesus. Amém e amém.